O que aconteceu com os soldados alemães e japoneses cativos na União Soviética? Durante a Segunda Guerra Mundial, um grande número de soldados alemães foi capturado pela União Soviética. As estimativas sobre o número exato de prisioneiros variam, dependendo das fontes. As fontes soviéticas relatam que 2,4 milhões de prisioneiros alemães, enquanto os números alemães sugerem pouco mais de 3,5 milhões de homens capturados. Essa discrepância pode ser atribuída ao fato de que os números alemães incluem soldados de outras forças do eixo, como os húngaros. Além disso, a falta de registros precisos devido ao caos pós-guerra também contribui para essa diferença. A captura em massa dos soldados alemães começou com o cerco e a derrota da Alemanha em Stalingrado, com os países do eixo sofrendo 868 mil baixas e a União Soviética sofrendo 1,13 milhão, continuando até a derrota final da Alemanha em 1945. Os soldados alemães tinham conhecimento prévio de que as condições nos campos de prisioneiros soviéticos seriam extremamente difíceis, e sempre que possível eles preferiam se render aos soldados ocidentais, onde o tratamento em cativeiro seria melhor, de acordo com as convenções de Genebra. No entanto, os aliados ocidentais, com o objetivo de manter relações cordiais durante a guerra e evitar confrontos diretos após a derrota da Alemanha, entregaram militares de prisioneiros de guerra alemães aos soviéticos. A situação dos prisioneiros de guerra japoneses na Ásia Oriental após a rendição do Japão é menos conhecida para nós. A União Soviética declarou guerra ao Japão nos últimos dias de guerra na Ásia, sem prever a rendição repentina do Japão após os ataques atômicos de Hiroshima e Nagasaki. Quando o Exército Vermelho ocupou a Manchúria, a Coreia, as Ilhas Kurilas e a Ilha Sakhalin, entre 500 mil e 1 milhão de soldados japoneses foram feitos prisioneiros pela União Soviética. Isso significa que tenham sido até 4 milhões de prisioneiros de guerra nas mãos dos soviéticos. Agora, com esses dados, surgem as seguintes perguntas: como eles foram tratados, qual eram as suas condições de vida e o que faziam como prisioneiros? Vamos começar descrevendo a localização geográfica dos prisioneiros de guerra. A maioria dos prisioneiros japoneses ficou na Sibéria e no extremo oriente russo, enquanto os prisioneiros alemães foram mantidos na Rússia europeia e nos Montes Urais. Os prisioneiros alemães e japoneses foram utilizados como mão de obra pela União Soviética. Os japoneses estiveram fortemente envolvidos na construção de grandes projetos de infraestrutura. Eles construíram novos projetos habitacionais e instalações industriais em locais como Irkutsk, Khabarovsk, Vladivostok e Tashkent. Além disso, desempenharam um papel fundamental na construção da ferrovia Baikal-Amur, uma linha ferroviária que seguia paralelamente à Transiberiana, porém mais ao norte, afastada da fronteira chinesa. De acordo com dados soviéticos, 26% dos prisioneiros de guerra japoneses foram enviados para trabalhar em indústrias florestais, 23,5% em mineração, incluindo a região de Donbass, na Ucrânia Soviética, 12,2% em trabalhos agrícolas e pouco mais de 16% em projetos de indústria pesada, construção industrial e civil. Esses números ganham relevância ao considerar o subdesenvolvimento relativo da Rússia asiática. Enquanto os prisioneiros de guerra alemães estavam na Rússia europeia, foi dito pelo ministro das Relações Exteriores soviético, Vyacheslav Molotov, que eles permaneceriam na União Soviética até que Stalingrado fosse reconstruída. Os prisioneiros de guerra alemães também foram enviados para trabalhar em outras áreas. Eles ajudaram na construção da indústria petrolífera na Geórgia, construíram aeroportos e casas em Vilnius e Tallinn, nas repúblicas bálticas, e foram forçados a trabalhar nas minas de carvão em Donbass e na construção de moradia e infraestrutura pública em todo o país, incluindo Leningrado e Moscou. O uso generalizado da mão de obra dos prisioneiros alemães foi tão extenso que em 1947 estima-se que 1 em cada 6 trabalhadores envolvidos na construção de usinas e 1 em cada 4 envolvidos na produção de materiais de construção eram prisioneiros alemães. Na indústria de armamento soviética, 20% dos metalúrgicos e 30% da indústria aeronáutica eram alemães. A experiência industrial alemã foi utilizada para impulsionar a indústria de armamento soviética. Além disso, cientistas alemães capturados foram empregados em programas soviéticos de foguetes balísticos e nucleares. A vida diária dos prisioneiros de guerra era terrível. Eles frequentemente trabalhavam entre 10 e 14 horas por dia, apesar da exigência oficial de trabalhar apenas 8 horas. Além disso, eles tinham que caminhar longas distâncias, de 5 a 18 quilômetros, até os seus locais de trabalho, pois a União Soviética não estava preparada para abrigar um número tão grande de prisioneiros. As condições das instalações eram superlotadas e precárias. Muitos prisioneiros de guerra japoneses não tinham campos e eram forçados a dormir ao ar livre. A falta de roupas de inverno resultou em hipotermia e outras doenças entre os prisioneiros. Em relação à alimentação, teoricamente eles recebiam uma quantidade adequada de alimentos.
No papel, eles deveriam receber pão entre 300 e 400 gramas, 300 gramas de arroz, 100 gramas de milho e carne ou peixe entre 50 e 100 gramas, vegetais 600 gramas e até 20 gramas de açúcar por dia. No entanto, na prática, mesmo os soldados soviéticos não tinham uma alimentação tão boa assim. Havia uma diferença na quantidade de alimentos fornecidos aos prisioneiros alemães em comparação com os japoneses. No final, a diferença no tratamento dos alemães e japoneses pelos soviéticos também pode ser observada no número de mortes de prisioneiros de guerra. De acordo com fontes soviéticas, aproximadamente 350 mil prisioneiros alemães morreram, cerca de 15% do total de 2,4 milhões. Fontes alemãs indicam que cerca de 1,3 milhão de mortes, cerca de 37% do total de 3,5 milhões de prisioneiros. Em relação aos prisioneiros japoneses, entre 60 mil e 300 mil morreram em cativeiro, de um total de 560 mil a 760 mil soldados japoneses capturados na União Soviética. Os prisioneiros de guerra participaram de escolas antifascistas e receberam literatura pró-soviética e, por padrão, anticapitalista. Aulas de reeducação foram realizadas em todos os campos, lideradas pelos departamentos políticos que também estavam em cada campo. No final, a doutrinação em si não levou a resultados significativos entre a maioria dos prisioneiros, embora mais de 70% deles tenham participado de tais aulas de reeducação ideológica, mas muitos só o fizeram para tirar proveito de melhores rações alimentares, redução do horário de trabalho, a capacidade de enviar cartas para casa e até mesmo a oportunidade de repatriação mais cedo. Entretanto, para aqueles prisioneiros que levavam as aulas a sério, eles podiam ser enviados para tratamento ideológico adicional em centros maiores em Moscou, Khabarovsk, Krasnoyarsk e outras grandes cidades. Esses prisioneiros retornaram aos campos para atuar como instrutores ideológicos, e após a sua libertação, esperava-se que agissem no interesse do socialismo, uma vez que eles retornassem aos seus lares. Mas até que ponto isso foi realmente eficaz? Embora houvesse alguns casos registrados de prisioneiros de guerra japoneses cantando o Internacional em navios que navegavam para casa, na maioria das vezes parecia que a maioria dos prisioneiros era bastante indiferente à propaganda. Os ativistas foram minuciosamente investigados quando voltaram para casa e eventualmente forneceram muita pouca ajuda real para a União Soviética. Em relação à repatriação, em resumo, era um processo longo e muitas vezes doloroso para os prisioneiros alemães. Os primeiros a serem liberados e enviados para casa foram os mais fracos e doentes, aqueles que no final não estavam em condições de trabalhar. Segundo uma carta de Molotov a Stalin, escrita em 1947, até 800 mil prisioneiros de guerra alemães já haviam sido enviados de volta para a Alemanha. E em 1949, quando a República Democrática Alemã foi criada, apenas cerca de 85 mil prisioneiros de guerra permaneceram nos campos soviéticos. Esses prisioneiros restantes haviam sido condenados em sua maioria como criminosos de guerra, alguns dos quais eram soldados das SS que foram condenados a longas penas trabalhistas, alguns com penas de até 25 anos. Foi somente com a intervenção do chanceler Conrad, da Alemanha Ocidental, em 1956, que o último desses condenados foi repatriado. Quanto aos prisioneiros de guerra japoneses, a repatriação começou em 1946, quando quase 20 mil prisioneiros foram libertados. Isso foi seguido por outras repatriações, ano após ano, com a maioria deles enviadas para casa entre 1947 e 1949. No entanto, os últimos prisioneiros de guerra japoneses restantes não foram enviados para casa até 1956, quando finalmente foi assinado um acordo entre a União Soviética e o Japão sobre o fim efetivo da guerra entre as duas nações. Mesmo antes do fim da guerra, Stalin havia dito aos aliados que precisaria de até 4 milhões de prisioneiros para serem utilizados na reconstrução, baseado no acordo alcançado em Potsdam em relação às reparações. A mão de obra barata, quase gratuita, fornecida por esses prisioneiros foi fundamental para a reconstrução da economia soviética e o avanço da tecnologia científica, já que a nação perseguia seu objetivo de ser uma superpotência global. Se você curtiu esse vídeo, por favor não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Nos vemos em breve.